Vocês devem receber uma mensagenzinha aí. E vamos dar início, então, ao nosso encontro, né? É, Bom, agora oficialmente, boa noite a todas e a todos, né? Estávamos aqui pensando se era meio tarde, meio noite, em função do sol, mas, enfim, né? Boa tarde, boa noite a todas e a todos. Para nós é uma grande alegria, né? Enquanto Escola de Comunicação, Artes e Design, a FAMECS aqui da PUC do Rio Grande do Sul, receber vocês, todas e todos, para nossa aula experimental do Programa Avançado de Formação Executiva em Comunicação, né, da nossa universidade, que é uma iniciativa inédita, né, para a formação e para o desenvolvimento profissional de gestoras, de gestores executivas e executivos na área da comunicação e também para profissionais que estão em fase, né, de transição para esses lugares, né, de gestão, de liderança na área da comunicação. Para quem não me conhece, eu sou a Franciele Falavinha, Prof. Fran, né? Coordeno o programa avançado e vou conduzir hoje aqui a mediação dessa super aula que a professora Joyce, que é professora confirmada do programa, né, preparou para gente. Então, na sequência, e antes de apresentá-la, também vou falar um pouquinho, né, sobre os diferenciais do nosso programa e que se conectam muito, né, com essa proposta que a Joyce vem nos apresentar na sequência. Então, como eu falava, né, o programa avançado de formação executiva em comunicação, ele é inédito no nosso país, é uma formação em nível de lato sensu que pensa, né, de forma modular a gestão dos executivos e das executivas de comunicação, priorizando, né, os desafios complexos aí do nosso cotidiano na frente de liderança mesmo comunicacional, né? Passando pela ideia de que comunicar hoje, principalmente gerir a comunicação, né? Não é só executar tarefas, transmitir informações, mas fazer a gestão do relacionamento, a gestão de temas conflituosos, né? Aquilo que a gente chama de gestão de crises, gestão orçamentária, relacionamento, gestão da reputação e por aí vai. Tudo isso numa perspectiva bastante estratégica. E esses temas, eles vão se consolidando, né, no decorrer do nosso programa. Como eu disse, ele é modular e ao final de cada módulo, né, essa reflexão ela culmina em atividades práticas que se constituem como grandes diferenciais e que a gente denomina como circuitos de aprendizagem, que na verdade são viagens, né, incluídas no valor do programa, na experiência como um todo, para organizações de referência, diversos segmentos, mas sobretudo do ponto de vista de gestão da comunicação, para que as estudantes e os estudantes vivenciem na prática desafios reais de comunicação e possam propor soluções a partir do conhecimento, né, enfim, compartilhado, adquirido no decorrer dos módulos, né? Ou seja, a sua experiência ali, ela entra em contato com a experiência dos colegas, então existe né, embora as aulas elas sejam síncronas e online, existe um momento de presencialidade que culmina nesse circuito de aprendizagem, fazendo com que todas e todos ali estejam em interação, sempre acompanhadas de uma professora, de um professor, e também nessa relação com essas organizações de referência, né? Como, por exemplo, né, entre as organizações confirmadas, Gol Linhas Aéreas, Randon Corp, e na sequência a gente ainda tem novidades. Então, para quem tiver interesse, o programa ele está com inscrições abertas até dia 16 de março. Eu fico muito à disposição para conversar, para trocar ideia com quem tiver interesse. E essa aula experimental hoje é uma degustação do que a gente vem a oferecer aí na sequência, né? Nessa formação bastante densa, preparada com muito carinho, com professores renomados e com uma experiência acadêmica e de mercado bastante interessante para que a gente possa trocar, né? Então, é essa perspectiva que culmina na sequência na aula da professora Joyce, que eu agora tenho a alegria de apresentar, né? Então, antes de mais nada, Joyce, muito obrigada pelo teu aceite, por abrilhantar a nossa noite hoje com teu conhecimento. A Joyce é uma executiva de comunicação com mais de 18 anos de experiência na área do marketing, gestão de marcas e inteligência de clientes. Já liderou por 10 anos a marca Yukon, desde a sua construção até a consolidação no mercado jovem, o que já mostra aí uma vivência muito profunda, né, de posicionamento, construção de valores e conexão com diferentes públicos. Hoje está à frente da área de inteligência de clientes nas lojas Renner SA, conduzindo estratégias integradas de CRM, Martech, CMI, pesquisas e NPS para todas as marcas do grupo, incluindo Renner, Renner Latam, Camicado, Yukon e Ashua.
A Joyce tem uma atuação muito conectada com temas que são centrais, né, para o futuro da comunicação, como, por exemplo, personalização em escala, uso estratégico de dados e construção de experiências que geram valor real para o cliente e para o negócio. Além disso, ela tem uma liderança muito pautada pela colaboração, propósito, visão e foco em resultados, que são pilares muito alinhados com o que nós acreditamos aqui no nosso programa avançado, na nossa escola de comunicação. Então, Joyce, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui com a gente. E desejo a todas e a todos boa aula. Quem tiver questões aí que venham a emergir no decorrer da nossa aula, podem colocar aqui no chat. A gente depois vai abrir um espaço para conversa, mas é uma aula mesmo. Então, assim, a gente pode depois levantar a mão, abrir o microfone e conversar. Existe algo que nos conecta aqui, que é a comunicação. Então, o diálogo ele não só é bem-vindo, como ele é parte de todas e todos nós aqui. Então, obrigada, Joyce. O palco é teu. Muito obrigada, professora Franciele. Eu estou super feliz, super honrada de estar aqui com vocês hoje, né? E a ideia hoje aqui é compartilhar um pouco do meu ponto de vista, né, e da minha vivência, a partir aí de toda a minha trajetória, que a Fran já contou um pouquinho. Eu sempre gosto de dizer que eu não trago nenhuma verdade, tá? Eu estou trazendo um ponto de vista e um pouco da minha experiência, de coisas que eu acredito. Então, é importante vocês também olharem, com esse olhar crítico do que faz sentido para vocês, do que faz sentido para a organização onde vocês trabalham, e como vocês aplicam efetivamente cada uma das coisas, tá? E eu vou falar muito nessa perspectiva de construção de carreira executiva, né? E como é que a gente amplia esse olhar para a comunicação, né? Para além da mensagem. Eu tenho aqui um material que eu vou compartilhar, né? E eu acho que é legal também, antes de compartilhar, de falar e de reforçar o quanto eu estou feliz, porque eu sou filha da FAMECOS, né? Fran, então eu tenho um carinho enorme pela Famecos, né? Fiz minha formação, sou formada em relações públicas, né? Então, em comunicação social, venho realmente da comunicação e acabei aí permeando por várias frentes de atuação ao longo dos meus 18 anos de trajetória. Então, se eu puder contribuir um pouco com vocês, eu vou ficar feliz se cada um sair com um insight, já vai ter valido super a pena. Bom, depois eu vou querer saber o que vocês acharam. Vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu só ver aqui. Estão vendo aí? Tudo certinho? Sim, certinho. Então, legal. Então, já fiz, né? A Fran já me apresentou, já falou, né, bastante aí da minha trajetória. Então, eu realmente tenho uma trajetória aí de muito tempo construída, especialmente no fashion retail. E como a Fran comentou, né, acho que hoje, muito da minha estrada e da minha jornada, eu consigo hoje unir estratégia de marca, posicionamento e crescimento, orientado ao cliente. Então, tendo sempre muito essa visão, né, de customer centricity, né, que é algo que tem sido cada vez mais falado e que a gente sabe o quanto que é importante, né, para o crescimento das organizações. Mas para além, né, da minha trajetória profissional, eu sou mãe do Theo, um menininho lindo de 5 anos, eu também sou esposa do Ariel, eu brinco, né, e gosto de dizer que também sou atleta amadora de esportes de endurance, então eu corro, já me aventurei um pouco no triatlo, e como eu falei, sou formada, então, pela PUC em Relações Públicas, me formei em 2007, gente, já faz um bom tempo, né, de formação aí que eu tenho. E acho que um outro ponto bacana aqui de reforçar com vocês, que a Fran também comentou ali na minha apresentação, muito da minha trajetória, né? Eu estou há muito tempo na Renner, então estou há 16 anos, e por 10 anos eu tive a oportunidade de construir a marca Yukon, né? Eu sempre digo do absoluto zero até a escala. Então, de 2013 a 2023, eu tive o privilégio, eu acho que é realmente essa palavra, o privilégio de poder construir uma marca do zero, né? Então, desde quando ela era um projeto, até aí a marca está faturando mais de 500 milhões e com mais de 100 lojas abertas. E dentro dessa minha experiência, dessa oportunidade que eu tive, né, eu pude construir toda a área de comunicação, de marketing, o que também me deu um repertório super importante, né, em diferentes frentes de atuação da comunicação. Então, hoje eu consigo ter uma visão 360
bastante robusta, muito em função dessa minha experiência. E há 3 anos eu transitei, então, para essa outra cadeira, né, para esse outro desafio, né, que a gente chama dentro da Renner de inteligência de clientes e CRM. Então, toda a parte de pesquisa, de geração de insights, né, sobre o que o cliente está falando sobre a Renner, né, o que a gente aprende com o que o cliente está, tanto o cliente, né, o cliente que compra, quanto o consumidor potencial está falando sobre a Renner, sobre a concorrência, e como que a gente usa tudo isso para gerar insights para dentro da organização para uma melhor tomada de decisão. E a outra frente de atuação, então, o CRM, então, toda a estratégia de relacionamento com os nossos, né, com os nossos públicos, com os nossos clientes. Então, trazendo aqui um pouquinho de contexto de quem sou, eu acho que é bem importante alinhar aqui com vocês que essa não é uma aula sobre ferramentas, né? Acho que isso precisa ficar muito claro. Eu não vou falar de marketing digital, eu não vou falar de campanhas, né? Eu não vou falar de formatos, de tendências, eu não vou falar de nada disso. Então, se alguém tinha essa expectativa, eu já estou logo de cara aqui desconstruindo, porque não é esse o meu objetivo hoje, tá? Como eu falei ali no início, essa é uma aula sobre carreira, sobre gestão e sobre tomada de decisão em comunicação. Tá? Então, isso é o que eu quero que vocês fiquem na cabeça de vocês ao longo da noite de hoje, tá? E mais especificamente sobre esse salto, né, entre ser executor de comunicação e se tornar efetivamente um executivo de comunicação. Porque é bem importante que vocês entendam que são dois lugares bem diferentes um do outro, tá? E é um pouco disso, né, dessa diferença que eu gostaria muito que no final dessa aula vocês pudessem sair com um entendimento um pouquinho mais amplo, tá? Então, falando um pouco assim, né, da minha observação ao longo da minha trajetória, né, eu já trabalhei com muita gente, com muitos profissionais brilhantes em comunicação, né, técnicos excelentes, né, super criativos, bons de discurso, mas eu também vi, né, ao mesmo tempo, muitas carreiras travarem antes do nível executivo, né? E eu acho que é importante vocês entenderem, fazendo aqui uma reflexão, que não é por falta de talento, né, que muitas vezes essas carreiras ou esses profissionais travam. Muitas vezes é pelo excesso de operacionalidade, como eu gosto de falar, tá? Porque se a gente parar para analisar e refletir, né, o mercado e mesmo as formações tradicionais eles nos ensinaram muito bem, né? A teoria, os modelos, as ferramentas, que sim, são muito importantes, são fundamentais para formar base, mas eles não são suficientes para a gente chegar nessa carreira executiva, tá? E aí, que depois eu vou fazer um link muito com o que a Fran também comentou sobre o curso, né? Aqui da PUC, da FAMECOS, do quanto que realmente é um diferencial esse curso, porque, no geral, nós, né, comunicadores, né, que a gente acaba seguindo essa carreira executiva, a gente foi aprendendo por tentativa e erro, foi aprendendo na prática, mas isso custa muito, né? Então, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de se conectar com profissionais que trilharam essa carreira, né, de uma forma estruturada, com metodologia, a gente acaba acelerando muito, né, o desenvolvimento da nossa carreira. Então, eu queria também reforçar aqui que quando a gente, né, ao longo da nossa formação básica, vamos assim chamar em comunicação, a gente, via de regra, a gente não aprende a pensar a comunicação como um sistema de gestão e a entender o funcionamento real, né, das organizações. Então, nós comunicadores, a gente acaba não sendo ensinados a ler contexto estratégico, a entender a organização como realmente um organismo vivo, né? E nem a sustentar decisões que, obviamente, atravessam pessoas, atravessam negócios, atravessam reputação, né? Então, eu acho que são dois lugares muito diferentes, né? Quando a gente fala dessa visão mais de operação, de execução, versus essa visão mais estratégica, sistêmica, né? Que realmente faz um profissional de comunicação se tornar um executivo, né? E aí, de novo, eu acho que aí é que acabam muitas carreiras travando e não alavancando. E aí eu trago, né, esse outro slide aqui para compartilhar com vocês, para a gente aprofundar um pouco mais
esse ponto de vista aqui que eu estou compartilhando e que pode gerar até uma reação curiosa, né, ao olhar esse slide. Então, parece que eu estou dizendo que gestor é uma coisa e executivo é outra, completamente diferente. E, na verdade, não é isso, né? Todo executivo, ele é um gestor, mas nem todo gestor consegue operar no nível executivo, né? E acho que aí está uma grande diferença. E aqui, tá, gente, para deixar claro, eu não estou falando de cargo, eu estou falando de uma forma de atuação, de uma forma de pensar, tá? É diferente de cargo aqui. Tu não precisa ter necessariamente o cargo para atuar como um executivo de comunicação. Então, quando eu falo de gestor, né, eu estou falando de um modo de atuação que é muito orientado à execução, né? Então, ele entrega bem, ele faz acontecer, ele é eficiente, é um ótimo profissional. Só que o problema disso é que a carreira fica restrita a esse lugar, porque o nível executivo, ele exige um outro tipo de responsabilidade, né? Que é decidir, que é sustentar consequências, que é assumir risco e que é conseguir conectar a comunicação com o negócio, né? E não enxergar a comunicação como algo à parte, né? Então, eu acho que a reflexão aqui não é sobre fazer mais, né? É sobre responder mais quando a gente está no nível executivo. E, e o salto, então, né, da carreira, né, quando a gente fala dessa carreira executiva, não é sair da gestão, é ampliar o escopo da gestão. E aí, seguindo aqui, né, é óbvio falar, mas é sempre importante reforçar e lembrar que cada vez mais, né, as organizações, elas hoje elas não lidam com um único tipo de pressão, né? O ambiente ele está cada vez mais complexo. Então, as organizações, elas lidam com várias questões ao mesmo tempo, né? Então, é o mercado que está em constante transformação, é o comportamento do consumidor que está cada vez mais acelerado e as organizações com cada vez mais dificuldade de se transformar no mesmo ritmo, né? As crises que se sobrepõem, então, a crise climática, política, econômica, tudo junto e ao mesmo tempo é a pressão reputacional, né? São novas tecnologias né? Agora a gente está falando de inteligência artificial, né? Mudando tudo, né? Cada vez mais rápido. São, né, desafios de pessoas, de orçamento, né? Toda a pauta ISD também, enfim, só para trazer alguns exemplos. Então, nesse contexto complexo que as organizações vivem, comunicação, ela deixa de ser suporte. Né? Ela, de fato, ela vira o lugar onde a gestão se manifesta, né? Porque toda decisão estratégica, ela comunica alguma coisa, mesmo quando ninguém fala nada, né? Isso é uma coisa importante também de a gente refletir, né? O silêncio também comunica, né? Acho que esse é um ponto que a gente nunca pode esquecer. E muitas vezes pode custar caro, né? E quando a comunicação ela não está conectada à decisão, à estratégia, ela aparece depois para tentar corrigir o que pode já ter virado um problema. E aí, aqui tem um slide muito simples, né? Mas que eu acho que é a grande tese, assim, do que eu gostaria que vocês guardassem no dia de hoje, tá? Nessa aula. Então, o executivo em comunicação, obviamente, não é quem comunica melhor, né? É quem decide melhor, usando a comunicação como um sistema de gestão. E isso muda completamente o lugar da comunicação dentro da organização, né? E claro que isso vai passar pela forma como o executivo se posiciona, pela forma como o executivo consegue influenciar, pela forma quanto o executivo conhece do negócio, né? E não só da comunicação. Então, eu acho que aqui é um ponto bem importante também, que para mim foi crucial ao longo, né, dessa minha trajetória de carreira, de cada vez mais entender o negócio, né? De entender de métricas de negócio, de entender de PNL, de DRE, né? Para entender o quanto que a nossa estratégia de comunicação impacta no resultado e gera valor para o negócio. Então, quanto mais conectado, né, a comunicação, o executivo de comunicação estiver com a empresa, com o negócio, mais relevante ele se torna, tá? E
E aí, aqui, ainda aprofundando um pouco, né? Quando eu falo de decisão, né? Decisão envolve decidir bem, né? Envolve entender contexto, envolve pessoas, envolve risco, envolve consequência. E comunicar nesse nível, né, não é escolher as palavras, é assim sustentar as decisões. E essa é a virada de carreira que eu acredito para um executivo de comunicação. Então, se comunicação é decisão, a pergunta ela deixa, né, de ser como comunicar e ela passa a ser, né, quem é que sustenta essa decisão ao longo do tempo. Tá? E aí é pergunta para vocês refletirem mesmo, tá? E aí eu trouxe esse framework que eu chamei aqui carinhosamente de gestar, tá? Porque quando a gente fala de, né, para sustentar esse lugar executivo, né, a experiência sozinha ela não basta, porque a experiência muitas vezes ela explica o passado. Só que decisão executiva exige, né, leitura sistêmica, exige leitura de presente e conseguir se responsabilizar e até fazer uma leitura de futuro também, né? E é por isso que eu digo que a gente precisa de uma lente de decisão, vamos chamar assim. E eu estou chamando essa lente de gestar, muito para ajudar vocês a tentarem gravar, não é decorar, mas ter realmente um framework para ajudar a passar, né, por alguns passos, por algumas etapas, para ajudar vocês a ampliar essa visão mais estratégica e mais sistêmica do impacto da comunicação na organização, no negócio, tá? E, obviamente, gestar aqui não tem a ver, né, com gestação, tem a ver com gestão aqui, né? E tem a ver com gestão estratégica, né? Que eu acho que esse é o ponto que eu quero muito que vocês guardem, né? E justamente esse ato de sustentar as decisões antes, durante e depois de a comunicação acontecer. Isso aqui, tá, gente, não é um checklist, não é para ser um método operacional, é realmente para ser um mapa mental, né, para ajudar vocês a navegarem nessas decisões mais complexas em comunicação, quando não existe uma resposta certa, tá? E cada vez menos a gente vai ter respostas certas. E tem uma coisa que eu aprendi e que eu gosto muito de falar e de compartilhar, né? Quando a gente chega numa cadeira executiva, cada vez mais vai ficando difícil tomar decisões. E não existe, e não são decisões binárias, né? A gente falou ali da complexidade que as organizações vivem hoje, né? O mundo que a gente vive, ele é complexo. Então, não é sim ou não, não é um ou dois, né? São muitas variáveis, são muitas respostas possíveis, né? São muitos caminhos possíveis. Então, o executivo, e quanto mais ele sobe, mais dilemas ele vai tendo que enfrentar, né? Então, como é que a gente lida, né, com esses dilemas que acontecem no nosso dia a dia enquanto executivos? A gente precisa justamente entender o contexto, né, entender, sim, o que aconteceu no passado, mas entender o que está acontecendo no presente, ativar o repertório que a gente tem, que a gente construiu, para conseguir tomar a melhor decisão com aquelas informações que eu tenho naquele momento. Então, e aí essa decisão, obviamente, ela vai gerar um impacto e vai gerar uma consequência. Então, aqui eu quero que vocês também pensem que não tem certo e não tem errado quando a gente toma uma decisão em comunicação, porque vai depender de todas as variáveis e de todo o contexto que a gente está vivendo naquele exato momento, tá? E antes que vocês pensem, tá, Joyce, mas tu não vai explicar o que que é esse framework, o que que é cada uma dessas letrinhas, a gente vai passar por isso, de novo, não é para ser um modelo, um checklist, é muito mais para ajudar vocês no modelo mental mais estratégico. Então, eu vou depois fazer uma atividade mais prática com vocês, e aí a gente vai exercitar um pouco desse sistema aqui de gestão que eu trouxe para provocar e para ajudar na reflexão, tá? Mas antes de a gente entrar nessa parte mais prática, né, acho que eu quero que vocês guardem isso aqui, que está nesse slide, né? Então, antes de qualquer mensagem, existe uma decisão. E toda decisão, ela já comunica, né? E aí, como eu falei antes, a pergunta nunca é qual é a melhor mensagem, e sim qual é a decisão que eu estou disposto a sustentar enquanto executivo.
certo? Agora a gente vai, então, para um caso prático, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Hum, eu não tô vendo vocês, daí, Fran, qualquer coisa também pula aí. Pode deixar, qualquer coisa eu te sinalizo. Uhum. Então, vamos agora para um caso prático, porque eu acho que uma coisa muito interessante desse curso, né, de formação, que a Fran comentou ali no início, de formação em carreira executiva, é que ele tem esse viés muito prático, né? Ele é menos conteudista e ele é prático, por quê? Porque ele quer provocar que cada pessoa que estiver dentro do programa desenvolva reflexão, né, visão estratégica, né, pensamento crítico. Então, é um pouco aqui do que a gente vai fazer hoje. Eu não vou trazer nenhuma resposta para vocês, eu vou muito mais fazer perguntas, trazer alguns pontos e deixar vocês refletirem. E aí, no final dessas reflexões, se possível, eu adoraria, né, poder ouvir uma ou duas vozes sobre as reflexões que ficaram do caso, tá? Então, vão anotando, vão escrevendo aí quais são os 2 minutos de insights de cada um, que vai ser legal depois poder ouvir, tá? Então, antes de passar aqui para o próximo slide, eu vou trazer um caso real aqui para vocês, tá? O que que eu quero deixar muito claro? Eu não vou pedir para vocês julgarem a marca que eu estou trazendo aqui, nem a campanha, tá? Eu vou pedir algo mais difícil conectado com o que eu falei agora, no início, tá? Desse slide. Eu quero que vocês se coloquem no lugar de quem teve que decidir e se perguntem: vocês assinariam essa decisão? É isso que eu quero que vocês reflitam, tá? Depois eu vou trazer mais alguns insumos para aprofundar a reflexão de vocês. Então, aqui eu vou ler, né, esse slide aqui para vocês, mas o ponto é, né, quando uma comunicação vira um problema de gestão, não necessariamente a mensagem está errada, tá? Muitas vezes, né, o que mudou foi o contexto e o peso da decisão. Então, eu vou descrever o caso em fatos, tá? Sem nomear a marca, sem julgar a intenção. Obviamente, vocês vão saber qual é a marca, mas o objetivo aqui não é eu falar, né, o nome da marca. E lembrando que esse exercício aqui, ele não é um exercício de opinião, tá? Eu quero que vocês assumam a cadeira de decisão desse caso aqui. Então, vamos lá. Então, uma grande marca brasileira lança no final do ano uma campanha com uma celebridade, né, e um humor provocativo. A mensagem utiliza um jogo de palavras que faz parte do repertório cultural do brasileiro. Em poucas horas, o conteúdo gera forte repercussão externa, com críticas, boicotes e amplificação por figuras públicas. A pauta sai das redes e entra em veículos de imprensa e debate público. Surgem boatos e narrativas paralelas, exigindo gestão adicional de desinformação, e executivos ligados à decisão passam a ser alvos diretos de cobrança pública, com consequências reputacionais e de carreira. Então, né, vocês estão na cadeira de liderança de comunicação. O que que vocês fazem nas próximas 2 horas? Eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem e aí eu vou seguir com mais alguns pontos de reflexão para ir aprofundando a reflexão de vocês aqui. 1 minutinho. Vou marcar aqui no relógio. Vou Vou seguir aqui com mais alguns pontos e agora eu vou começar a aprofundar a reflexão aqui com vocês, passando pelo framework ali do Gestar, tá? Então, quando a gente fala de gente, né? Quero que vocês pensem sobre esse viés de pessoas, de gente. E aqui a gente não está falando sobre clima interno, e sim sobre a cadeia de impacto que essa decisão custou, né? Quem é que se sente ativado com a marca, contra a marca?
né? E quando isso vira escala, esse tipo de problema escala, quem é que vira alvo com nome, com sobrenome? Para pensar, tá, gente? Indo um pouquinho mais adiante. Estratégia. Qual era a intenção estratégica real dessa decisão, dessa campanha, né, dessa comunicação que foi feita? Será que era posicionamento? Será que eles só queriam falar sobre virada de ano? Chamar, né, criar alguma tensão cultural? E a pergunta que quase nunca é feita, né, será que o risco de leitura alternativa foi tratado como hipótese estratégica? Será que ele foi descartado como exagero ou ele nem foi considerado nesse caso? Será que essa leitura ela era razoavelmente previsível no momento da decisão ou ela emerge depois pela mudança de contexto? Indo um pouquinho mais adiante, né, o S do gestar, sistema. Então aqui a gente pensa em governança. Quem aprovou, né, a comunicação? Será que alguém testou essa possível leitura adversa? Quem tinha o poder de dizer não para essa campanha, né? De reprovar essa comunicação? E se não existe, né, um ritual de risco, um processo de risco, muitas vezes as organizações acabam descobrindo esse risco no feed, né, nas redes sociais. E vale a gente lembrar que crise não necessariamente é barulho, crise, via de regra, dependendo do tamanho dela, é custo, né, é distração, é perda de controle, né, da agenda. E, e qual era, né, dentro desse caso aqui, o risco mais provável? Era reputacional, era político, era comercial, era financeiro? Seguindo aqui no nosso framework, né, vamos para o A de autoridade. Então, quem que tinha esse poder de veto? Quando o assunto vira nacional, quem é que sustenta essa decisão? E se o executivo, que em teoria responde, né, por essa comunicação, vira alvo, quem é que protege? O executivo, a governança? E quando o risco não para na marca, né, e ele bate na pessoa, como que a gente lida com isso, né? E eu acho que aqui um adendo importante para vocês saberem, tá? Não sei o quanto que vocês acompanharam esse caso, mas e eu, né, estou trazendo aqui algumas reflexões sobre o impacto da comunicação no executivo ou na executiva. E nesse caso, a executiva foi muito atacada e ela precisou, inclusive, apagar todas as suas redes sociais, LinkedIn, Instagram, apagou tudo. E um outro ponto importante para ajudar na reflexão de vocês é que a empresa, nesse caso, né, a marca, nesse caso, ela decidiu não se posicionar, tá? E aqui eu trago mais uma reflexão que isso não é ausência de decisão, né? Foi uma decisão consciente, com toda certeza, tá? Provavelmente, aqui eu estou trazendo provavelmente porque eu não conheço os bastidores, né? Eu estou fazendo a minha leitura enquanto profissional de comunicação desse caso, né? Mas muito provavelmente a leitura da marca, do negócio foi que responder poderia escalar muito mais a crise nesse momento e que o silêncio poderia deixar o tema morrer, que foi de fato o que aconteceu, né? Ele teve um pico ali, passava alguns dias, né? E impactou em ações, teve toda uma questão que impactou o business naquele curto espaço de tempo, mas depois o tema acabou morrendo e perdendo relevância, né? Mas mesmo quando, né, o silêncio ele funciona numa gestão de crise como foi essa, ele não elimina o impacto interno, né, e nem o custo reputacional individual, né? Então, imaginem essa executiva de comunicação tendo que lidar com isso, né, sendo atacada pessoalmente. De novo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu nos bastidores, mas pensem o impacto que essa decisão, né, dessa comunicação causou nessa executiva. E seguindo aqui no nosso framework,
a gente vai para o R de resultado, né? Então, o que que eu queria aqui que vocês refletissem? Então, para além do alcance, né, da comunicação, da estratégia de comunicação, o que que realmente importa aqui nesse contexto? Né? O que que realmente custou? É o custo de crise, é o custo de resposta, é o risco de boicote, é perda de confiança, né? Impacto financeiro no negócio, né? Perda de valor de marca, né? E o que aconteceu, né? Será que ficou documentado? Será que se criou uma governança, né, para uma próxima decisão, né? E vale lembrar aqui, pegando aqui o ponto do humor provocativo dessa marca, que não é algo novo, né? É uma marca que tem como essência, como DNA, fazer campanhas provocativas e muito bem-humoradas. Então, quando eles resolvem fazer essa campanha ali do final do ano, em teoria, eles não estavam saindo do tom da comunicação na qual eles estavam acostumados e que faz parte da essência de marca deles, tá? Então, a gente passou pelo framework e aí eu queria ouvir um pouquinho vocês. Eu vou parar de compartilhar e depois eu volto para a gente fechar o caso com alguns aprendizados macro aqui, que eu quero compartilhar e a gente ir indo para o final da nossa aula. Mas eu queria ouvir algumas vozes, pode ser? Vamos ver se alguém vai ter coragem aqui de compartilhar as reflexões comigo. Quem quiser, Deixa só eu abre o microfone, palavra aberta, pessoal. Alguém tem algum insight? Alguém acompanhou o caso? Como é que vocês se colocariam nesse lugar? Vocês me ouvem? Oi, Leandro, sim. Tudo bem? Primeiro, Quer obrigado pela aula. comentar? Quero sim. Primeiro, obrigado pela aula que você está dando para a gente. Até aqui, bem importante os pontos que você traz. Em relação a esse caso, obviamente, vou dar o meu ponto de vista, né? Foi uma campanha que, ao meu entender, ela foi muito bem pensada desde o início, justamente nessa ideia da marca em reforçar os seus principais ativos, né, a sua capacidade de também traduzir alguns comportamentos cotidianos com mensagens simples, né, para quem conhece a marca. Eu não acredito eu não creio que uma marca desse tamanho faria faria uma campanha desse nível sem pensar em todos os prós e contras. Nesse caso especificamente, que teve uma questão política envolvida, vamos dizer que metade do país estava com a marca e outra parte não. Então, eles talvez tenham mensurado já isso também, né? De que mesmo que houvesse uma polêmica grande, como houve de fato, né? Eles teriam prejuízo de um lado, mas também teriam apoio de outro, como de fato aconteceu, né? Politicamente falando, nesse caso, né? Óbvio que eles também tiveram problemas, algumas questões financeiras que envolveu, né? Enfim, mas, mas a campanha talvez ela tenha fugido um pouco do controle, né? Quando um lado político promove a compra e a destruição do produto, né? Mas por outro lado, ela foi muito bem defendida também. Então, me pareceu um equilíbrio, não equilíbrio, me pareceu uma defesa maior dos consumidores e das pessoas envolvidas né, no processo todo, mais mais equilibrado. O fato dela não se posicionar foi, como você disse, né, muitas vezes o silêncio. Eu passei por algumas questões de trabalho no passado também, onde não nos posicionamos em relação a algumas coisas e por fim, só para não me alongar, o caso
ele teve esse pico, como você disse, depois acabou passando, mas essa o fato o fato da agressividade das redes sociais hoje, especial, né? Não sei se eles mensuraram isso, né? O fato de atacar diretamente quem a executiva ou o executivo da campanha, né? Talvez o pensamento deles ficasse em nível da marca mesmo, né? Mas aí acaba saindo. As pessoas hoje stalkeiam, vão atrás, descobrem quem faz a campanha, enfim, quem executa, e acaba tendo esse. Eu, praticamente, não sabia desse fato, que ela teve que tirar as redes do ar e tal, né? Mas é um fato que daí justamente extrapola também um pouco o contexto, que do meu ponto de vista deveria ficar briga com a marca, né, e não com as pessoas que trabalham lá, Uhum. porque as pessoas estão trabalhando, né, são trabalhadores como todos nós. Mais ou menos isso, para não Boa. me alongar muito. Obrigada, Leandro, pela tua contribuição. Eu vou depois trazer mais um pouquinho do meu ponto de vista sobre os aprendizados desse caso e mais um dado que eu acho que também vai ajudar a gente a entender um pouco mais do que pode ter acontecido nesse caso, ah, que a gente refletiu aqui. Mais alguém? Senão eu volto aqui para a apresentação. Então, se Eu ninguém se fiz algumas manifestou. anotações. Posso Ah, compartilhar? legal. Por favor. Eu pensei mais assim na minha área, né, que é o jornalismo, então interpretando mais nessa questão do que se diz e do que se ouve daquilo que se diz, né, nesse eco que toda comunicação traz. E aí o que mais me chamou a atenção justamente nesse caso, que eu acompanhei, eu não diria de perto, mas acaba que quem convive diariamente com as redes sociais ah, se deparou, né, com essa onda de ataques e de apoio também à marca e à campanha publicitária. Mas eu acho que a reflexão que fica desse acontecimento é justamente essa questão de narrativas. Um comunicador na história da comunicação, na história do mundo, nunca antes precisou ter tanto cuidado com aquilo que se fala e com o impacto daquilo que se fala quanto hoje. Porque hoje a gente vive justamente nesse mundo de interpretações, de julgamentos, em que todo mundo tem que ter uma opinião. Todo mundo virou advogado, todo mundo virou jornalista, todo mundo virou. Enfim, todo mundo tem múltiplas profissões nas redes sociais porque me parece que todo mundo tem que opinar. Então, quem está trabalhando com comunicação e que, enfim, tá dentro da gestão de marca e tá nessa questão de relações públicas, desenvolvendo campanhas de venda ou até mesmo de construção de identidades dentro das empresas, tem que tomar total cuidado com o impacto que, enfim, com as narrativas que podem ser criadas com aquilo que se fala, né? Então, quando, claro, eu entendo essa questão de que é um repertório cultural, de que é um jogo de palavras, que é uma brincadeira, né? Que a gente sempre costuma dizer que enfim, não vou citar a frase em si porque vou prezar por não dizer qual empresa é, como foi feito. Mas me passou nessa ideia de que, enfim, em qualquer área da comunicação hoje, eu falo pelo jornalismo e, enfim, eu sei que tem vários cursos, várias áreas, toda a comunicação que for feita vai exigir se adaptar a esse mundo de narrativas, de entendimentos subliminares e de cada um entender o que quiser. Só me passou por Bom, essa reflexão. então, muito Obrigado. bom, Matheus. Obrigada por compartilhar teu ponto de vista também. Obrigada mesmo. Então, eu vou seguir aqui para trazer mais alguns insumos para vocês. Então, assim, eu acho que esse caso, tá, gente, ele ensina várias coisas, óbvio, mas tentando sumarizar em três, tá? Três pontos aqui que me chamam a atenção. O primeiro é que nem toda crise nasce de um erro, né? Algumas nascem de mudança de contexto, e aqui a gente tem uma mudança de contexto importante, né? A gente, né, eles usaram uma expressão que era que sempre foi uma expressão popular, né? Nunca foi uma expressão política, né, politizada. Só que aí eu entro no segundo ponto de aprendizado, a gente vive hoje num mundo polarizado, né? Então, expressões que eram antes neutras podem, né, acabar ganhando uma carga política depois da decisão tomada. E no nosso caso aqui, de contexto Brasil, né, um ano, inclusive, de eleições, então deixa tudo mais, né, latente.
E o terceiro ponto de aprendizado que eu falei um pouco anteriormente, é que o silêncio, né? O silêncio também é uma decisão. E às vezes, e muitas vezes, ele é a decisão mais correta, mais assertiva. Mas eu acho que o ponto é que, mesmo o silêncio sendo uma decisão acertada, nada disso tira a responsabilidade de quem ocupa a cadeira executiva, né? Então, isso eu também quero que vocês entendam. Uma coisa é tu ser um gestor que está executando, né, a estratégia, a campanha. Outra coisa é tu ser o executivo que decide, que toma a decisão final e que, sendo positivo ou negativo o impacto, quem responde vai ser o executivo, né, que está naquela cadeira. Então, né, eu acho que no fim, o que define liderança em comunicação não é conseguir prever tudo, é impossível prever tudo nesse mundo complexo que a gente falou, de milhares de possibilidades e variáveis, é impossível a gente conseguir prever todos os impactos, né? Mas, de novo, eu reforço o que eu trouxe como tese aqui dessa aula, que é o quanto que a gente consegue sustentar as nossas decisões quando o contexto muda e o risco aparece. E aí, trazendo um dado aqui para vocês que eu acho bem interessante esse dado, e não necessariamente para encaixar o caso aqui, tá? Muito mais para a gente ampliar o nosso aprendizado aqui na noite de hoje, que eu acabei trazendo um caso prático que gerou uma crise, né? Então, achei importante trazer um dado que corroborasse com esse caso prático. Então, só 14% das crises são realmente inesperadas, tá? E esse caso dessa marca, muito provavelmente, está dentro desses 14%, por incrível que pareça, tá? Se a gente tivesse, se essa marca, eu acredito, né, até essa semana passada eu estava conversando com um executivo de uma grande assessoria de imprensa que atende as maiores marcas, né, hoje do país. Então, eles têm muita experiência em reputação, em gestão de crise. Ele realmente trouxe essa, essa hipótese de que muito provavelmente esse caso dessa marca estava dentro desses 14%, que realmente eles não tinham como prever, né? Eles não estavam realmente preparados, né, para essa crise, e que se eles tivessem consultado essa assessoria de imprensa em específico, eles provavelmente teriam dito que não teria nenhum problema em usar a expressão. Porque, de novo, né, a expressão era uma expressão popular, cultural, né, aqui do nosso país, usada, sei lá, décadas, né? Então, o que mudou não foi a palavra, o que mudou foi o contexto, né, o sentido dado a essa palavra. E aqui que está o ponto central da nossa aula de hoje, né? Então, mesmo quando a crise ela é inesperada, a resposta ela não pode ser improvisada, né? Porque o que está em jogo não é necessariamente a peça, a campanha. De novo, é a decisão. Estou batendo muito nessa tecla da decisão quando a gente fala dessa cadeira executiva, né? E de quem efetivamente, então, sustenta essa decisão. Então, no caso que a gente analisou, a empresa escolheu o silêncio, não por omissão, mas por estratégia, né, para esperar baixar a poeira, o que é também uma decisão de comunicação. Então, aqui o ponto, gente, não foi julgar se foi certo ou se foi errado, o ponto é entender se essa decisão estava clara, se ela estava sustentada e se ela estava protegida por governança, né? E, de novo, não é sobre prever tudo, é sobre estar pronto enquanto executivo para sustentar as decisões quando o contexto vira de cabeça para baixo, tá? E aí aqui, muito rapidamente, porque a Fran já deu um super contexto para vocês, né? Mas né, depois de tudo que a gente falou e analisou até aqui, uma coisa precisa ficar muito clara, né? Que comunicação, de novo, nesse nível não é sobre técnica, tá, gente? Foi o que eu falei ali no início. Não é sobre técnica, não é sobre operar mais, não é sobre fazer mais, é sobre liderança, né? E é por isso que esse programa, que a Fran também explicou, ele nasce desse lugar, né? Então, ele não tem o objetivo de formar comunicadores operacionais, né? O grande objetivo desse programa é formar líderes que sejam capazes de decidir, de sustentar e de revisar caminhos em contextos reais, tá?
Então, aqui, o caso que eu trouxe, ele foi um caso, como eu falei, que gerou, né, teve como consequência uma crise, e esse é um dos momentos que a comunicação fica muito visível, mas essa decisão, né, toda esse pensamento mais sistêmico, mais estratégico que eu tentei compartilhar aqui com vocês, acontece no dia a dia, tá? Nas pequenas decisões também, do dia a dia. E aí, gente, para fechar, né, a nossa aula de hoje, eu volto, né, na tese inicial que eu vim batendo na tecla ao longo de toda a aula, de praticamente todos os slides, que realmente, né, se tornar um executivo em comunicação não é sobre aprender mais ferramentas, é sobre assumir mais responsabilidade, né, e responsabilidade sobre as decisões, sobre os riscos e sobre as consequências da decisão. Né? E isso não se improvisa, não se improvisa. Isso requer repertório, bagagem, curiosidade, né? Tá sempre aprendendo, tá sempre buscando entender o que está acontecendo, contexto, entender de negócio, como eu já bati muito nessa tecla também. Exige formação, exige método, por isso eu tentei, né, estruturar um método muito simples ali naquele framework que eu chamei de gestar. E, acima de tudo, exige maturidade, né, para sustentar essas decisões de negócio, essas decisões reais que um executivo precisa sustentar. Certo, gente? Era um pouco isso que eu tinha para dividir com vocês, né? Agradeço cada um que ficou aqui na aula, né? Nessa quase uma hora que a gente ficou aqui, deixa eu ver que horas são, quase uma hora. Então, muito obrigada pela escuta, pelas reflexões, né, Matheus, Leandro, tenho certeza que os demais colegas também, né, refletiram, provavelmente anotaram insights, só ficaram com vergonha, talvez, de compartilhar aqui comigo. Para quem quiser seguir, a conversa, aqui estão meus contatos também, eu fico super aberta, super à disposição, e eu acho que o ponto que eu queria também é, se essa aula deixou, né, mais perguntas do que respostas, acho que ela cumpriu o papel. Espero que ela tenha deixado mais perguntas do que respostas. Joyce, parabéns pela tua aula, muito obrigada, um aulão, né? Eu acho que todos nós aqui estamos com a cabeça inquieta, com muitas reflexões, provocações super necessárias aí para o nosso fazer. Pessoal, o palco também está aberto aí para quem tiver reflexões, dúvidas, provocações, queira compartilhar algum ponto de vista em relação ao que a gente, né, compartilhou aqui e aprendeu na aula de hoje. O microfone está aberto ou queira colocar no chat também é uma possibilidade. Fique à vontade. Joyce, só uma pergunta, por favor. Quando, Claro. quando, quando você está num time trabalhando diariamente e você não é o executivo direto, né? Você é uma das peças da engrenagem que trabalha no processo de comunicação e você vê essas falhas, você vê algumas ingerências, digamos assim. Qual a melhor maneira, conselho se fosse bom a gente vendia, não dava. Mas qual a melhor maneira, Joyce, de lidar um pouco com isso assim, né? Quando você vê que alguns processos estão equivocados Uhum, e não só por uma mera observação, enfim, quando você vê que na prática mesmo que o processo de cima está falhando aqui embaixo, que é onde você, o eu, né, está executando. uhum, perfeito. Boa pergunta. Eu acredito muito, tá, Leandro, foi o que eu falei ali no início, não sei se tu já tinha entrado na aula, que é muito menos sobre cargo, muito mais sobre postura, sobre a forma, né, de atuar, de influenciar. E eu sei que às vezes, e muitas vezes, dependendo da organização em que a gente trabalha, né, são organizações às vezes muito hierárquicas, então às vezes é difícil de tu influenciar para cima. Mas eu tenho uma crença, e é uma coisa que eu falo muito para o meu time também, que é o quanto a gente consegue influenciar o nosso contexto, as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque se a gente consegue começar a gerar essa influência de dentro para fora, em algum momento a gente consegue furar
a bolha, né? E eu acho que um outro ponto que eu também acredito e que foi muito uma forma que eu atuei ao longo da minha trajetória, que é a gente ter coragem. Então, em alguns momentos, é chamar o nível de cima de um jeito construtivo, né, levando fatos, dados, embasado, né, com um ponto de vista, né, não necessariamente confrontando. Acho que se tu vai para o confronto, tu não consegue ganhar aliados, ganhar escuta, né? Então, ir para uma conversa com uma postura construtiva de colaboração, de querer ajudar, de querer trazer um ponto de vista diferente, eu acho que também facilita muito essa navegação. Mas, de novo, eu acho que não é simples, dependendo da organização que tu trabalha. Então, a minha dica é, começa pelo teu contexto, né? Pelas pessoas do teu time, pelos teus pares, pelas pessoas que estão abaixo de ti, pelo teu gestor, né? Vai influenciando o teu entorno para que tu consiga criar uma onda, né? E furar talvez um pouco essa bolha de influência. Ter muito claro quem são os teus stakeholders também, né? Os stakeholders da tua área, como é que tu vai se aproximando desses stakeholders, não necessariamente para levar um ponto de vista diferente, mas para sentar, fazer um one-on-one, se aproximar e criando um elo de confiança, né? Então, o executivo, né, para tu te tornar um executivo e conseguir ganhar essa postura executiva, é muito mais sobre, muitas vezes, sobre relacionamento que tu constrói, do que necessariamente a técnica que tu vai entregar para os teus stakeholders, né? Então, tá próximo, ter claro quem são as pessoas que influenciam, que tomam as decisões na organização, é super relevante e tu tentar ir gerando essa aproximação genuína, né? E entender quais são os pontos comuns, os pontos de interesse, ajuda bastante também nessa influência maior de negócio e de decisão, né? Relacionamento é super importante quanto mais tu cresce. Eu sei que quando a gente está muitas vezes em início de carreira é difícil ouvir isso, mas quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente vai subindo na organização e mais vai ocupando essas cadeiras executivas, mais necessário se faz a construção de relacionamentos para que tu consiga influenciar aquilo que tu precisa endereçar dentro da companhia. Não sei se eu te respondi. Perfeitamente, obrigado. Nada. Maravilha. Temos mais uma pergunta aqui no chat também da Laís. Ela diz o seguinte: é possível que propositalmente seja feita uma provocação como meio de chamar atenção para a marca e gerar engajamento, mesmo que se saiba que seja uma pauta que venha aí a ser levantada por lados opostos, né? Acho que tomando como base ali o caso prático. E se a gente poderia considerar esse um tipo de estratégia adequada, uma boa estratégia? Olha, é possível, né? Tudo é possível. Desculpa, como é que é o teu nome? Que tá É, Laís. Laís. Eu acho que possível é. Mas eu não acredito que uma empresa do tamanho da empresa que a gente estudou, ali no caso prático, faria isso de forma proposital, tá? Mas sim, tem negócios que usam da polêmica para gerar engajamento e chamar atenção. Isso é fato, né? Eu acho que especialmente negócios mais nativos digitais, enfim, eu tenho alguns exemplos na cabeça, mas eu não vou trazer para também não trazer nenhum nome aqui. Eles acabam muitas vezes usando, assim, de polêmicas para engajar e para vender mais, muitas vezes. Mas considerando o tamanho dessa empresa, uma empresa de capital aberto, uma empresa que tem tradição, que faz parte de um grande grupo, eu acho pouco possível, que eles tenham feito propositalmente, tá? Mas é só uma leitura minha de fora, eu não tenho absolutamente nenhuma informação lá de dentro. E se poderia ser um tipo de estratégia boa, eu acho que depende. Depende do teu posicionamento, né, enquanto marca, enquanto negócio, depende dos teus valores enquanto companhia, acho que depende de uma série de coisas. Para o que eu acredito enquanto executiva de marketing, eu não acho uma boa estratégia. Mas, né, acho que, de novo, não tem certo e errado, aí é uma questão muito de novo, posicionamento do negócio, valores e o quanto
que eu, enquanto profissional, né, que trabalho em determinada empresa, em determinada organização, corroboro e endosso esse tipo de posicionamento. Assinam não a decisão, né, Joyce, que é o E ponto. essa assinam não a decisão, eu não assino. Lembrei da reflexão ali que tu É isso colocaste. aí. Muito bem. Pessoal, temos aí espaço para mais uma perguntinha. Temos vários agradecimentos aqui também no chat. Se alguém quiser fazer a pergunta, basta abrir o microfone. Pergunta, reflexão, provocação, isso é comunicação, né? Então, fiquem à vontade. Só uma dúvida, por favor, desculpe repetir, Joyce. O executivo de comunicação é a mesma pessoa que faz o planejamento de comunicação? Desculpe a ignorância aqui na dúvida. Vai depender muito da. Imagina, não é ignorância nenhuma, acho que vai depender muito da estrutura das organizações, mas sim, no geral, né, acho que o executivo que responde pela área de comunicação é quem tem a responsabilidade de fazer o planejamento. Não necessariamente ele vai fazer sozinho, né? Tem todo um time para construir junto, mas sim, a decisão final. Com certeza é desse executivo que lidera, né, essa área de comunicação. Bem, mais alguém? Não? Então, nós vamos nos encaminhando agora, né, para o encerramento. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Joyce pela brilhante aula, pelas riquíssimas contribuições. É uma degustação maravilhosa do que a gente está preparando com muito carinho no nosso programa avançado de formação executiva em comunicação. É essa a proposta que a gente espera, né, oferecer nessa nossa iniciativa e trazer como elemento de diferenciação, né, para a atuação das executivas e dos executivos de comunicação que têm enfrentado, né, cada vez mais desafios complexos. O Matheus falava, né, do desafio dos nossos tempos, né, uma sociedade opinativa, polarizada, é, totalmente mediatizada. Isso transforma não só o nosso fazer comunicacional, mas o nosso mundo, né, a nossa lógica do viver, ela está completamente alterada pela mediatização, pela ultramediatização que a gente enfrenta. E não há dúvidas de que a demanda comunicacional e, portanto, de gestão, porque são duas frentes totalmente correlacionadas, né? Elas são complexas, elas não são instrumentais. E parece paradoxal que, por outro lado, no cotidiano, nós ou sejamos pressionados a entregarmos execução ou simplesmente não tenhamos o tempo ou não reconheçamos a emergência, a urgência de pensar numa perspectiva mais crítica. E a proposta do programa é justamente a de oferecer esse espaço, né? Essa alternativa de reflexão e de troca com quem está justamente enfrentando esses desafios aí dos nossos tempos. Então fica o convite para que vocês conheçam a nossa proposta. Eu estou totalmente à disposição para conversar com vocês. Temos um time maravilhoso de professores, a exemplo da aula da Joyce, a gente tem aí muita coisa boa preparada. Estamos com inscrições abertas até março. Fiquem de olho também nas próximas iniciativas, né, que a gente vai ter aqui do programa. Serão sempre comunicadas, né, nas redes da Famecos, site, e-mail. Agora estamos todas conectadas e conectadas, então certamente vocês também ficarão sabendo dos nossos próximos passos e das novidades. Então, Joyce, obrigada demais, assim, por Eu que agradeço. unir Obrigada a a vocês. nossa ideia. Assim, a gente fica realmente muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Fran. Obrigada, pessoal, por terem ficado aí até o final. Que precisarem, estou super à disposição também para a gente seguir aí conectados. Maravilha, pessoal. Uma boa noite. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Tchau, Obrigada, tchau. obrigada pela aula, Joy. Beijo, boa noite. Beijo. Boa noite, obrigada.